Assistimos a série Bebê Rena, uma série que está em alta no Netflix, e nesse vídeo aqui nós vamos trazer para vocês a nossa percepção na visão da Lorena como estudante de psicologia. É isso aí, nós hoje vamos trazer nossas percepções aqui sobre a série. E eu trazendo aqui uma visão mais aberta, né, como um estudante aí de desenvolvimento pessoal, pra gente comentar sobre o que a gente entendeu, o que a gente aprendeu, o que a gente pode extrair de bom e também de ruim da série Bebê Rena. Então nos vemos depois da vinheta. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Casal A2. Meu nome é Lorena Barbosa. Eu sou o Marco Lourenço e nesse canal aqui, basicamente, a gente traz o nosso desenvolvimento pessoal através de livros, séries, filmes, trazendo a nossa percepção e até conversas que a gente tem aí, geralmente ao longo dos nossos dias, né? E nesse episódio aqui nós vamos comentar sobre a série Bebê Rena que nós assistimos recentemente e a gente quer trazer um pouco da nossa visão sobre o que nós aprendemos, o que dá para compartilhar sobre esse assunto. É isso mesmo, essa série nos chamou muita atenção, né, sobre vários aspectos que a gente vem trazendo aqui. Eu atualmente sou estudante de psicologia, então teve muitas coisas aqui que me chamaram a atenção, que são diferentes do que a gente está acostumado a ver, né, principalmente em séries e em filmes, e a gente achou muito interessante trazer para vocês um pouquinho desse conteúdo. Exatamente. Se por acaso você não viu a série ainda, pode ser que tenha algum spoiler aqui durante esse vídeo. Então, se você não viu, deixa para ver depois desse vídeo aqui, depois de assistir a série, caso você tenha interesse. Se você também não importa com spoiler, não importa muito, por exemplo, aí pode assistir o vídeo tranquilamente, porque a série vale muito a pena, né? Ela tá bombada, tá explodida aí no Netflix, e vale a pena demais você ir lá e conferir essa série se você não assistiu. Mas o mais engraçado, Lorena, é que quando as pessoas foram comentar, que eu vi falando sobre essa série, aí as pessoas falavam assim, essa série é muito pesada, né? E aí, mas sobre o que é a série? É sobre uma mulher que persegue um homem, né? Que eles chamam de stalker, né? Aí, mas a série é muito pesada. E eu ficava assim, não, mas é muito pesada, né? Ficava sem entender, porque falar de um stalker é uma coisa ruim, né? Uhum. Só que não é tão pesado assim, né? Quando você fala de um stalker, não é uma coisa tão bizarra, ainda mais uma mulher perseguindo um homem, né? Sim. Que geralmente tem aquela visão do homem perseguindo a mulher é uma coisa mais perigosa. Mas da mulher perseguindo um homem não é tão pesado assim, né? Pode parecer assim, é estranho, é bizarro, incomoda, né? Mas as pessoas falavam, é uma série pesada, e eu ficava, por quê, né? E aí eu não entendia, né? Eu acredito que eles podem ter tido essa visão, que foi um pouco do que eu tive também em relação à série, porque a série traz alguns assuntos que a gente não está acostumado a ver assim de forma tão clara, né? Então, assuntos aqui que a gente vai discutir, não assim, pegando só relação à perseguição, né, da personagem, mas em tudo que envolve ali o contexto da série, sabe? Eu acho que principalmente aqueles pontos em relação ao personagem principal, né, que no final vai ficando mais claro. Então, acredito que dê essa impressão, assim, de assustar um pouco em relação a isso. Com certeza. Eu, por ter a minha análise, né, porque apesar de eu não ser psicólogo, mas eu estudo bastante a vida, né, até eu brinco que eu sou um cientista da vida e dos negócios, mas eu estudo bastante desenvolvimento pessoal, coach, PNL, né, a própria coisas, né, que tem um elemento da psicologia também. Agora eu tenho até aprofundado um pouco mais na ideia dos transtornos, né, que a gente tem estudado também, né, essa parte na neurociência, né. E quando eu comecei a assistir a série, eu já comecei a ter algumas percepções, você lembra no começo? Eu falei assim, não é normal uma pessoa atrair um stalker, né? Já é estranho. Então a gente tem que sempre analisar o comportamento olhando a causa, né? Inclusive uma das matérias que você mais gosta, né? É a matéria dessa parte do comportamento, né? Que chama? Análise do comportamento. É TCC? A TCC e a ABA, né? Que é específico para transtornos. Exatamente. Que é uma coisa que tanto você se identificou muito, né? E é uma coisa que eu tenho atualmente aprofundado mais essa linha do comportamento. Principalmente trazendo os transtornos, né? Que é algo novo na minha vida, que eu descobri, acho que mais ou menos há 2 anos, né? A parte de TDAH, outros transtornos que a gente não conhecia, né? TDAH, borderline, que mais tem? Autismo. Autismo já era mais... mas a gente não conhecia. Já era mais presente, né? Mas a gente aprofundou, você foi trabalhar com isso e tal.
E aí eu passei até... Mas tem vários, né? Tem bipolaridade. Bipolaridade, exatamente. Então eu fiz até um estudo, né, sobre essas... Depois que eu entendi esse mundo, né, do transtorno, porque acho que poucas pessoas entendem o transtorno. E eu acho que depois que eu entendi o transtorno, eu mudei a minha visão em relação à psicologia, em relação aos tratamentos, terapia, em relação ao desenvolvimento pessoal, etc. Porque eu acho que antes de você entender o transtorno, não dá pra entrar na parte mental, sabe? Porque o transtorno, ele muda a lógica do cérebro, né? Você quer explicar um pouquinho sobre o transtorno, assim, em geral? Parte rápida, né? Que eu não sou especialista nisso. Mas os transtornos, geralmente, é porque tem um déficit ali. Por exemplo, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, é um transtorno que ele é o fator genético, principalmente, e que ele vai causando atrasos na vida da pessoa, né? Atrasos cognitivos, uma série de atrasos. O TDAH já é um transtorno também do neurodesenvolvimento, mas que afeta mais o lado da atenção, né? Da concentração, das funções executivas. Então, o transtorno, geralmente, ele tem essa base genética, física, né, cerebral, que é um problema, né, no cérebro mesmo. E a gente tem vários transtornos que afetam a vida das pessoas de diferentes formas. Exatamente. Em resumo, os transtornos, eles são cerebrais, né? Ou seja, o cérebro das pessoas que têm transtorno é diferente de alguma forma. Ou ele tem um déficit de hormônio, ou ele tem alguma coisa que bagunça os hormônios, ou ele tem uma má formação que gera, né, algum tipo de transtorno, ou outros problemas mentais também, né? Porque muitos autistas não têm só o autismo às vezes, né? Às vezes ele vai ter a dificuldade mesmo do aprendizado ali, né? Então tem outros transtornos que existem, né? Além só daqueles que às vezes a gente acha, né? Sim. E além de que esses transtornos, eles às vezes, quem tem um transtorno tem uma tendência de ter outro, né? Então também tem essa questão. É porque geralmente tem o fato de que se você tem um transtorno, a chance de você ter uma comorbidade, né, que é um transtorno a mais, é muito grande. Então, se a pessoa ela tem um autismo, a chance dela ter um TDAH é muito maior do que uma pessoa que não tem. Então aí um vai afetando de uma forma diferente, né, dos outros. Exatamente. Mas partindo desse princípio, eu acredito que primeiro a gente tem que entender se a pessoa tem algum transtorno. Porque se ela tem algum transtorno, todo o comportamento dela daí pra frente tende a ser diferente. Sim, né? Com certeza. Então não dá pra gente analisar um contexto com uma pessoa que não tem nenhum tipo de transtorno com uma pessoa que tem um transtorno. Porque vai mudar. Por que eu tô falando isso, né? Porque lá no final da série, a personagem, que é... Como é que é o nome dela? Marta, a personagem Marta, que ela é a perseguidora, né, se você assistiu aí, que é a perseguidora do Donnie, ela dá uma justificativa, não, a série dá uma justificativa, né, que ela virou uma stalker por causa que os pais delas brigavam muito, né, os pais dela brigavam muito o dia inteiro e tal, e aí isso deu uma justificativa, né. Só que esse motivo deu a entender isso, né? Foi a única explicação, assim, que eles trouxeram até então, Isso. Foi a questão do trauma. Inclusive, a série, ela não fala sobre a Marta, né? Não conta a história da Marta. Ela conta a história do Donnie, né? E a parte da Marta, até assim, eu até fiquei muito assim, assustado e tudo, porque a gente não entende, né? A Marta não tem pai, não tem mãe. A Marta, ela vive sozinha. Ela vive numa casa lá totalmente bagunçada, um caos total. Não se fala como que Marta sobrevive, né? Porque ela é quebrada, não tem dinheiro, mas ela tem um lugar pra dormir, ela tem comida, né? Ela mora sozinha. Então não explica nada disso. Então seria até interessante ter uma série dela, né? Falando sobre ela, porque dá pra gente entender a história dela, o que aconteceu e tal, né? Então a gente fica um pouco assim. Eles podem até fazer depois, igual em algumas séries eles começaram a fazer alguns episódios igual a La Casa de Papel, né? Que eles vão começar a fazer. Sim, contando falando individual, dos né? personagens. Uhum. Exatamente. Mas a gente fica assim, sem entender a Marta, tá? E em resumo, a série justifica falando porque ela tinha pais que brigavam muito. Tá? Essa é a justificativa dela ser uma stalker. Porém, na minha percepção, esse não é motivo pra ser um stalker, né? Porque muitas pessoas têm pais que brigam muito, né? Brigavam muito na infância e tudo. E pra mim, o que explica ela ser stalker é porque ela tem um transtorno. Porque daí quando a pessoa tem um transtorno, ela tende a ser mais suscetível a um trauma. Então, às vezes, um trauma para uma pessoa que não tem transtorno se manifesta de uma forma, mesmo que cada pessoa tenha uma forma de manifestar um trauma, né? Pode ser Exato. a família, 3 filhos na mesma família e cada um vai interpretar de um jeito. Porém, quando a pessoa tem um transtorno, ela é mais suscetível, ela é mais sensível. Então, isso gera um impacto, às vezes, maior.
que pra mim, analisando ali, né, não sou médico, não sou doutor nem nada, mas na minha percepção, aparentemente ela tem borderline e ela tem aparentemente também bipolaridade, né? Porque ela tem essa mudança de humor ali, do nada ela muda muito de humor, apesar que o borderline, até onde eu estudei, pra quem não sabe o que é borderline é uma pessoa, quem fala isso é a doutora Ana Beatriz, tá? Então vou usar aqui a fala dela, é como se o psicopata, ele fosse 100% racional e o borderline fosse 100% emocional. Essa é uma definição da Ana Beatriz, tá? Da doutora Ana Beatriz. Então ela fala sobre isso. Então, o borderline é como se ele criasse uma dependência emocional das pessoas, né? Então, ele é mais emocional, assim, ele não tem menos razão. Então, para mim, ela tem um transtorno de borderline e talvez tenha um de bipolaridade, apesar que o borderline também tem essa variação de humor. Recentemente, a gente viu um episódio de uma pessoa que foi considerada borderline, que era ex-esposa do Johnny Depp, lembra? Aquela que fez o Aquaman lá, que teve aquele transtorno negócio lá, que ela processou ele, e depois ele processou ela e no fim ele ganhou. Então, teve esse caso e aparentemente, né, dizem que ela tem até laudo que ela tem borderline, né? Então ela tinha essas mudanças de humor, ela tinha essa dependência emocional e tal. E eu acredito que a Marta tenha borderline, por isso ela desenvolveu aquele comportamento de stalker, né? Que é muito essa questão de depender, ela cria uma dependência emocional ali. E o ator lá, né, o Donnie, ele não é o primeiro, né, primeira vítima dele, assim, né? Ele já teve outras vítimas, ela inclusive tinha ido presa já, né, na série e tudo, então não foi o primeiro, e eu acredito que esse seria, aí faria sentido esse motivo dela se transformar nesse comportamento pensando que ela tem um transtorno. Agora, se ela não tem um transtorno, não faz sentido a gente olhar e falar assim, nossa, mas é por causa disso e tal, além de que nada faz sentido, né? Não dá pra justificar um comportamento baseado no que você teve, sabe? Mas a gente tem que entender que as pessoas são individuais, cada um tem sua visão, e aí cada pessoa tem a sua forma de reagir. Mas é muito, pelo motivo citado, o comportamento dela é muito extremo para ser uma pessoa que não tem nenhum tipo de transtorno, entendeu? Na minha visão. O que eu até pesquisei esses dias aqui, quando eu tava assistindo a série, eles falaram aqui que ela tem sintomas de heteromania, eu não conhecia. Fala assim que variam intensidade paciente para paciente, inclui comportamentos obsessivos e até mesmo agressivos, especialmente por quem confronta ou tenta impedir o portador do transtorno de se aproximar do outro. Foi uma análise que um psicólogo fez. E o que também nos chamou muita atenção foi a mudança dela de humor, né? Na série mostra muito isso. Então, um dia ela tá muito eufórica atrás dele, né? Querendo fazer as coisas com ele, querendo sair, né? Então, assim, ela fica um dia muito eufórica perseguindo ele, e no outro dia ela tá numa depressão, que ela chegou a passar um tempão no ponto de ônibus lá, sozinha, congelando. Então, nos chama muita atenção essa mudança dela de humor muito brusca, parecendo que é outra pessoa, né? E essa questão, assim, dos traumas, eu acho interessante... E a distorção que ela tem da realidade, né? Ele fala A, ela entende B, sabe? Assim, na cabeça dela, eles já tinham um relacionamento, né? Então, assim... Mas você vê que ela não tem racionalidade, sabe? Pra mim, não tem como falar que ela não tem algum transtorno. Porque ela não consegue, ela distorce a realidade, ela não entende as coisas, ela não entende ironia, ela não entende, sabe? Então ela tem algum transtorno. Pra mim, borderline pode ser outro, mas algum transtorno eu acredito que ela tem. Então, quando a gente tava assistindo, eu até pensei em relação a isso, né? Não sei... Não é muito difícil definir assim também, mas essa questão da mudança dela de humor, né, nos remete muito a esses transtornos. E assim, a questão do trauma foi falado muito pouco no final da série, né, em relação a ela. Eu acho que a série não é sobre ela, né? Foi uma coisa muito rasa e que é claro que cada pessoa lida de uma forma diferente com as situações, né? Eventos traumáticos para um não é para outros. Tem todo um contexto individual, social, familiar. Até a questão de assim, tem 3 filhos, cada um interpreta de uma forma. Sim. Porque tem a sua individualidade e cada filho também vive uma vida social geralmente diferente, né? De dos irmãos. E eu concordo muito com o que você falou. E o perfil, né, também da personalidade de cada um, né? Isso. Com que geralmente, dependendo do transtorno que a pessoa tem, aquilo é muito mais forte para ela, a questão do trauma em si, né? É que o transtorno ele vai tender a ser mais extremista, né? Isso. Então, desconfiamos que ela tem alguma coisa assim, é muito nítido. E eu acho que a série poderia até ter puxado mais para esse lado, assim, para
para explanar, porque eu acredito que eu acho que essa parte também do trauma seria interessante eles abordar mais a fundo, porque muita gente desconhece a questão dos transtornos justamente por justificar com coisas passadas, né? Então, às vezes a pessoa tem um TDAH, tem uma bipolaridade, algo assim nesse sentido, as pessoas às vezes estão passando por alguma dificuldade, né? Porque geralmente vai entrando ali na adolescência, na vida adulta, aquilo ali vai ficando pior, vai atrapalhando muito a vida social, a vida acadêmica, e muitas vezes a primeira coisa que a gente pensa né, eu sofri um trauma, aconteceu aquilo na minha infância, meus pais não eram presentes, e não buscam se aprofundar mais na questão realmente do comportamento, que foi uma coisa que até na faculdade foi um que abriu muito leque para mim, né? A questão da gente realmente fazer a análise do comportamento, do que tá te prejudicando no dia a dia, né? O que tá ali impedindo de você alcançar alguma coisa e que pode ser ou não a questão do trauma, mas assim, é muito bom avaliar porque pode ter algo além disso. Eu só trago a importância de entender sobre transtornos, né? Porque pra mim, depois que eu entendi transtornos, mudou a minha lógica total de analisar a mente humana, sabe? Porque o transtorno não se cura. O transtorno não adianta você focar em desenvolvimento pessoal, sabe? Isso vai ajudar? Vai ajudar. Só que o transtorno é um lado cerebral, entende? Então é a mesma coisa de você querer que um liquidificador atue como uma batedeira. Não vai. Liquidificador, batedeira, sabe? Então a gente tem que entender que o cérebro de quem tem um transtorno é diferente. Isso. Porque às vezes, igual você falou do TDAH aí, né? Fugindo um pouquinho só do assunto, mas às vezes a pessoa acha que aquela criança é preguiçosa, entendeu? Ou que ela tem às vezes até dificuldade de aprendizado. Porque o TDAH... ele tem esse comportamento, às vezes ele procrastina muito, só que nem sempre é só a questão mental, existe também a questão física, que é a formação do cérebro de uma pessoa. Então, muitas vezes essas pessoas são muito rotuladas, né, como preguiçosas, como não tem força de vontade, nesses casos. E ali a dificuldade dela é muito além do que está visível. Então... É o que você falou, por exemplo, ela fica lá o dia inteiro sentada no ponto de ônibus, sabe? Uma pessoa sem transtorno tem muito menos tendência de ficar o dia inteiro sentada no ponto de ônibus, entende? Você percebe que é extremista. E é isso porque é importante a gente fazer essa análise, né, do comportamento que a gente aprendeu lá, a gente está aprendendo muito na faculdade, né? Principalmente quando a gente fala de comportamento, é o que aconteceu antes, o que aconteceu depois do comportamento. Então, quando a gente pega algo assim que foge muito do natural, a gente começa a perceber que às vezes ali tem alguma coisa, né, específica. E não dá pra entender com a lógica da psicologia, percebe? Porque se você falar assim, porque ela sofreu um trauma na infância, não justifica aquele comportamento extremista, entendeu? É muito exagerado. Não, mas a psicologia, ela não só fala disso. Eu não tô dizendo da psicologia ciência. Tô dizendo que não dá pra entender só com a psicologia, que eu digo com o estudo da mente. Sim. Porque chega num lugar que você vai bater numa barreira que não tem explicação. Não existe explicação pra transtorno. Não tem como você entender transtorno com a lógica, entendeu? Com a mente, assim. É uma questão cerebral. É porque, assim, hoje as pesquisas, elas estão muito mais avançadas, né? Tanto na psicologia também, os testes. Eu acredito que antigamente, né, no início da psicologia, a gente tinha poucas bases para poder falar dos assuntos. E hoje a gente já tem muita bagagem. Muito, né? Tanto para fazer um diagnóstico hoje, são equipe multiprofissional, não é só o psicólogo geralmente está envolvido, é um médico, né? É a fono, é uma equipe gigante para dar um diagnóstico, porque assim, é um diagnóstico difícil de dar, não é um exame. Você vai lá, faz um exame e é aquele resultado, igual a gente faz em exame laboratório, né, etc. Então é uma coisa muito minuciosa, mas hoje a gente conta com muitos avanços, né? Com certeza. Mas encerrando a parte da Marta, que assim, começa a série parecendo que é sobre a Marta e no final a gente descobre que a série é sobre o Donnie, né? E aí que tá, desde o começo eu falei, cara, aí vem de novo pro comportamento. É estranho uma pessoa ser atraída por uma stalker, né? A série basicamente começa com ele oferecendo um chá pra ela
na hora que ele oferece o chá na cabeça dela, já meio que apaixona, né? Que ela tem essa distorção da realidade, na minha visão. E aí ela começa a ir lá todos os dias. Até aí, beleza. Só que você percebe que ele começa a gostar disso, ele começa a incentivar, ele começa a dar umas indiretas, ele começa a provocar. E aí você vai vendo, peraí, tem uma coisa errada aí, né? Porque, primeiro, não é normal uma pessoa se aproximar de um stalker, né? Porque os similares tendem a se conectar, né? Se existe, quem fala muito isso é a Virgínia, né? Que é uma cliente nossa, a doutora Virgínia Suassuna, que é psicóloga também. E ela fala muito assim, que as pessoas, às vezes, a pessoa não tem a perna esquerda, ela vai querer arrumar uma pessoa que tem a perna esquerda. E se a pessoa não tem a perna direita, vai querer uma pessoa que tem a perna direita, entendeu? Então, aqueles que se faltam tendem a se aproximar. Né? Então, dois corações vazios tendem a tentar se preencher, o que ela considera que isso não é funcional, né? Isso não funciona, porque tem que ser duas pessoas completas para se tornar algo a mais, né? E não uma tentar preencher a outra. Por isso que os relacionamentos geralmente não dão certo, porque os relacionamentos tendem a ser um complemento um do outro, né? Um vazio tentando preencher o outro vazio, sabe? Essa que é a questão. E aí ela traz essa percepção, e aí pra mim já vem ali, já tem algo estranho, sabe? Não é normal. Por exemplo, uma pessoa que só arruma homem que não presta, por exemplo, né? Ou uma pessoa que toda hora sofre golpe. Uma pessoa que todo mês é assaltada. Tem algum padrão no comportamento ali, na mentalidade dela, que faz com que ela acaba caindo nesses golpes, né? Num roubo, envolvendo com pessoas que não são boas. Tem um padrão no comportamento. Às vezes pode ser um trauma, uma programação mental, uma visão, um princípio. Ou às vezes simplesmente o comportamento dela, um TDAH às vezes desatento, entendeu? Então tá ali caindo em armadilhas. Então você já percebe que existe ali um padrão, né? Eu acho que a série retratou muito bem essa parte do Donnie. No começo não foi tão a fundo, né? Mas durante a série ela foi trazendo elementos ali, tanto da vida dele, da infância, né? Que trouxe aquela questão do abuso que ele sofreu, que acho que foi uma cena muito forte em relação à série. Você já deu um salto. Não, mas é porque eu tô pegando o contexto inteiro. Mas só pra, talvez a pessoa não assistiu, a série vem nesse ritmo. E aí vai começando a revelar por que ele tá gostando daquilo, né? Por que ele tá gostando? Porque ele começa a alimentar, ele começa a gostar. Ele não fica com ela, ele não se envolve emocionalmente com ela até então, mas ele começa a gostar. E ele começa a citar algumas coisas, tipo, eu tô gostando, né? Porque ele é comediante. E ele não consegue também falar não pra ela, né? Não consegue se afastar e falar não. Ele é comediante, aí ele não teve sucesso, ele trabalha num bar, então ele já tinha essa carência ali, né? A gente percebe que tinha essa carência. Até então, a série revela isso pra nós. E aí ela dá atenção pra ele, é como se ele fosse um rei ali, né? Ele começa a ter atenção, então ele começa a gostar disso. Até então, ele começa a alimentar isso. E aí, de repente, é onde a série vira, dá um plot twist louco ali, que é aí que a gente vai entender que a série não tem nada a ver com a Marta. Né? E aí é quando vai contar a história dele, e aí nessa história se descobre que ele foi abusado, né? E ele não foi abusado quando ele era criança, né? Ele foi abusado como adulto, porque ele entrou uma pessoa lá. Ele era comediante, ele foi viver a vida ali, tentar ser comediante em outro lugar. Enfim, ele vai lá tentar a vida de comediante, ele conhece um cara que aparentemente era produtor, alguma coisa assim, não fala muito, né, sobre o cara começa a ajudar ele e tal, ele envolve com esse cara, começa a se drogar e ele começa a perceber que um dia acorda o cara com a mão na calça dele, um dia o cara pega na bunda dele, e nesse aí o cara ele fica doidão lá um dia lá e o cara vai, abusa dele tudo, né? Todo direito. Aí tem uma cena até forte que ele vai banhar lá, que ele tá doendo, né? A parte íntima dele lá. E aí que a série fica pesada. Aí que eu fui entender porque que a série é pesada. E as cenas são bem explícitas. Não mostra, assim, nudez, mas é bem explícito, né? Então incomoda aquilo ali, uma coisa muito forte. É aí que tem esse plot twist na série que a gente começa a entender por que ele tá gostando da mulher, por que ele aproximou dela, por que ele aceitou, por que ele não consegue sair. Então vem desse abuso, né? Até então vem desse abuso, aí você continua daí. É porque assim, trazendo essa visão em relação ao comportamento, né, que a gente estava falando antes. Por que ele não conseguia dizer não para ela, por que ele tava, tanto que ele se envolve, né, com outra pessoa na série, com uma mulher, e em nenhum momento a mulher ficou meio em risco ali, teve um dia ali que até a Marta bateu nela, e aí a mulher, né, colocou ele na parede, falando, por que você não foi ainda denunciar ela? Essa mulher é uma mulher que ele se envolve lá, Isso. Que inclusive ele tá apaixonado por ela, aí na série ele conta
que ele começou, depois que ele foi abusado, ele percebeu que foi abusado, porque ele não lembrava direito, né, que ele estava drogado. Aí ele começa assim, ele ficou meio perdido sexualmente também. Então ele começou a ficar com homem e com mulher. Aí ele ficou com um monte de homem, um monte de mulher, e só que ele começou a perder o prazer do sexo. Foi. E aí ele começa a envolver com essa mulher, que na verdade é uma trans, que aí, tipo assim, na série deixa assim, meio que aberto, que é como se fosse uma mulher nem homem, né? Porque ele não conseguiu nem se encontrar com mulher nem com homem, ele se encontrou numa trans, né? Que é nem mulher nem homem, assim, na série diz isso, tá? Ele gostou muito dela e foi a única pessoa, né, que ele conseguiu Isso. se relacionar a fundo e levar Exatamente. à frente. Mas mesmo assim, ele não consegue ter relação sexual com ela ainda, você lembra? Lembro. Porque ele ficou... ele traumatizou, não é que ele, sei lá, porque não foi bem do trauma. Porque ele teve outras relações depois do abuso, né? Mas naquele momento ele deu uma traumatizada, assim, sexualmente. Ele não estava conseguindo mais ter relações, né? Foi. E aí ela coloca ele contra a parede, fala, por que você não denunciou ela até agora, né? E aí ele foi na delegacia denunciar e uma parte muito legal, né? Que o pessoal lá na delegacia não tava dando credibilidade pra ele. Tipo assim, uma mulher te perseguindo, tipo... Só isso, né? Isso. E ele mostrava os e-mails, mostrava as coisas e o pessoal nem se importando, né? E teve o primeiro dia... Ele vai na delegacia depois que a Marta descobre, porque ele meio que termina o que não existia com a Marta, porque ele não tinha relacionamento com ela, e aí ele começa a assumir a namorada dele, né? Publicamente. E aí a Marta vai atrás dele, né? E ela vê os dois, aí ela vai e bate na mulher. Exatamente. Aí que ele vai na delegacia. E aí que ele toma a decisão de ir na delegacia. Aí o policial lá, até perguntou, fala, né? Ele não fala tudo, ele só fala... Ele não fala que bateu nela, porque só fala ele não queria denunciar ela. E o policial pergunta assim, quanto tempo tá acontecendo isso? Aí ele, uns 6 meses. Ele, por que você não veio antes? Então, assim, ele só foi por conta disso, e mesmo assim, ele indo lá, ele não contou toda a verdade. Sim. E das outras vezes também que ele... Que corre em relação a isso à polícia, né, desse contexto, ele também não conta a verdade, assim, toda a verdade, né, ele sempre omite alguma coisa, e voltando, né, à parte do comportamento, é interessante a gente analisar exatamente isso, que foi uma coisa que a gente conversou muito, né, em relação à série. Por que que a pessoa tá atraindo esse tipo de situação para a vida dela, e por que que ela tá continuando? Tipo assim, por que que ela tá tendo tanta dificuldade de se afastar, de dizer não? E ele relata, né, depois que passa tudo isso, em algumas partes lá, que ele tava gostando, né, teve uma parte da série que ele foi na casa dela, isso, né, ficar com ela. Então, aí tem um momento que, na verdade, acontece um monte de coisa, né? Porque tem uma parte que ela começa a ligar pros pais dele, ela que a Marta inventa pros pais que ele tinha morrido, não sei o que, sofreu um acidente. Foi. Aí que ele fica puto mesmo, aí ele vai lá e denuncia ela. Aí o cara vai lá e puxa o nome dela, aí fala, o cara, não, vem cá na salinha. Aí chama ele na salinha, aí ele fala, não, essa mulher aqui dá problema pra caramba e tal. Porque ela tinha perseguido um policial, não sei o quê. Aí eles começam a fazer uma investigação, aí ela dá até uma afastada dele, né, lembra? Que a polícia vai lá ameaçar ela porque ela já tinha ido presa, né? Ela poderia ter ido presa de novo. Aí acontece isso aí que ele começa a ficar assim. Só que no meio do negócio lá, nessas loucuras dele lá, um belo dia ele pega uma foto dela lá que ela mandou. Ele pegou uma foto, né? Não, ela deixou uma foto lá casa dele, de maiô. E aí ele começa a ter prazer com aquilo, ele fica loucão, ele começa a masturbar com a foto dela. E um dia ele sai loucão lá e vai na casa dela e fica com ela. Né? E aí piora tudo, porque ela grava, aí depois ele vai tentar ameaçar ela, e ela grava todas as conversas e manda pra polícia, e a polícia já começa a ficar assim com ele, desconfiado e tal. E aí foi isso que aconteceu. E aí a gente vem analisando o comportamento dele, né? Aí começa a contar sobre ele e tal, essa insegurança dele, né? Porque como ele sofreu um abuso, ele não tinha uma autoconfiança, porque ele tinha aquela sensação de como que ele deixou aquilo acontecer, né? Então esse era um ponto que pesava muito ali, e aí ele não conseguia crescer, prosperar, ele não conseguia ter uma atitude ali, e ao mesmo tempo ele se sentia um lixo ali, né? E aí quando ela vem, ele começa a se sentir bem, né? E aí vem essa loucura, essa dúvida mental, porque ele não sabe se ele é homossexual, se ele não é, se ele é bi, toda essa conturbação que gerou ali, também por causa do abuso, porque pra mim o problema começa antes do abuso, porque a minha análise é por que ele se permitiu
chegar naquela situação, por que que ele se conectou com aquela pessoa, por que que ele se permitiu chegar naquela situação, entendeu? E depois de tudo ainda, ele não denunciou o cara, ele não foi atrás, você entende? Então, pra mim, o problema já existia antes. Então, é a mesma coisa que ele aproximou da Marta, e a Marta aproximou dele, aproximou da Marta, pra mim, isso também vai ser definido por que que ele aproximou desse cara. Por que que ele não se deixou enganar, por que que ele se aproximou desse cara, entendeu? Por que que ele não ficou atento, e ainda, por que que depois de tudo, ele ainda não denunciou o cara. Você entende? Então você percebe que já tem alguma coisa ali antes do abuso, já existia. E o abuso piorou ainda mais, né? A série trouxe uma realidade, eu acho que muito presente nessa área, né? Principalmente nessa área de cinema, nessa área de artística, a gente vê muitos relatos em relação a isso. A gente ouve mais de mulheres, né? Talvez porque os homens também não expõem tanto. É mais difícil pro homem expor, né? Exatamente, pro expor o que acontece, mas assim... Quer dizer, é difícil pros dois, só que pro homem tem essa questão de se sentir fraco ainda, né? O cara fala, ele se sente fraco, porque a mulher, ela já tem um aspecto mais de fragilidade, então o padrão natural da mulher, o homem vai tender a ter mais força e vai dominar ela ali, né? Agora o cara, pro outro cara ainda... ele se sente tipo um bosta, né? Ele se sente humilhado, assim, perante a sociedade é pior, sabe? Porque, tipo, ele foi dominado sendo um homem, entendeu? E ele traz também uma coisa que me chamou muita atenção, era essa vontade dele de crescer, né? De ter sucesso na carreira dele, e aí quando que ele muda pra essa cidade pra isso, pra trabalhar. E quando ele vê essa oportunidade, que o cara fala, não, eu vou, né? Eu vou te ajudar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então ele fica muito deslumbrado com o que pode vir a acontecer e ele se envolve com essa pessoa. Então, e tem uma carência ali também, né? Tá sozinho ali, as coisas dando certo. Então parece ser uma coisa boa, né? Você encontrar uma pessoa que quer te ajudar. Exatamente. Né? E aí o cara vai lá e manipula também o sucesso, ele começa a ter um sucessozinho ali no bar. Aí o cara já tem todos... Você lembra que eu falei dos comportamentos de manipulação também? E o cara chega, aí identifica ele. Então, esses caras... abusadores, psicopatas, eles buscam já pessoas que já têm a característica de presa, entendeu? Por isso que eu falo, esses caras não vão em quem tem autoridade, em quem eles veem que não tem como, eles querem a presa, entendeu? Então eles ficam buscando, radar. Então se o cara identificou com ele, porque já viu que ele era uma presa ali, sabe? Então o cara chega, observa ele, vê que ele é uma presa ali, começa a manipular ele, aí ele começa como se estivesse ajudando ele no show. Aí ele vai lá, na minha visão, ele contratou o povo pra ir lá, pra bater palma pro cara, pra fingir que era bom, entendeu? E aí depois ele some do nada, que é uma estratégia de manipulador, porque o cara vem, entrega algo bom e faz você sentir um êxtase, né? Tipo, entrega tudo que você queria, aí ele some. Quando ele some, gera o quê? O desespero na pessoa. Meu Deus, minha vida assim, um cara que na hora que ele some, o show dele para de lotar e tal. Então ele tá mexendo com a mente dele ali. Aí ele fica uns meses sumido, depois ele aparece, tipo assim, pois é, eu tava trabalhando, não sei o quê. Porque quando ele volta, esse é uma forma de manipulação, porque quando o cara volta, ele gerou algo bom, ele sumiu, ele gera um desespero. Então a vítima ali, a pessoa fica mais suscetível ainda a ser manipulada, entendeu? E aí a pessoa, e você vê o que acontece com ele, porque aí ele começa a tentar fazer tudo pra agradar o cara. Então aí vai lá na casa dele, ele quer fazer tudo pra agradar o cara, porque ele tem medo de perder. Porque ele teve uma sensação boa ali, um sentimento bom com aquele cara, nossa, eu tive sucesso, o cara me ajudou e tal, eu não quero perder isso, então ele fica com medo, você vê, mas é uma estratégia, o cara já tava, tudo foi manipulado ali, tudo já foi construído, sacou? Você vê que o cara já tem a mente pra isso, entendeu? Não é também um cara que fala assim, uma pessoa doente, né, pode falar assim, né, pode ver pra esse lado, mas pra mim ali, ele já sabia atuar daquela forma, sabe? Com certeza. Sim, pra mim não é só uma doença, assim, não. Pra mim ele já era... Parece que ele gostava daquilo, entendeu? O cara já tinha estrutura pra aquilo. Que ele começou a elogiar ele, né? Falar, nossa, eu vou te ajudar, né? E aí quando eles começam a se envolver... Aí ele falava assim, monta um roteiro. E tudo que ele fazia, ele criticava ele. Ele falava, olha que tava horrível. Pra fazer o cara cada vez mais humilhar, né? Exatamente. Então ele já estava manipulando toda ali a situação. Exatamente. Pro cara não conseguir mesmo realmente fugir daquilo. Total. E o ponto vou te falar uma coisa aqui, ó, as pessoas às vezes sacam. Elas acham que um psicopata, um abusador, eles são as pessoas cara fechada, cara feia. O cara que é estranho, que tá no cantinho dele. Não, esses caras são os mais gente boa, os amiguinhos, os que querem te ajudar, os que vêm com o paz do Senhor, meu Deus, o que é Deus. Começa a falar de Deus demais, religião demais, entendeu?
Por quê? Porque são elementos mais fáceis de manipular as pessoas. Porque se eu quero te manipular, eu não vou ser com você, eu vou ser gente boa, entendeu? E aí eu vou usar todos os elementos que são fáceis de manipular. Quais são os elementos que geram confiança? Você fala, é religião, entendeu? É você ajudar o próximo, é você, às vezes, ajudar a criança, entendeu? São essas coisas, dar uma senhorinha. Então eles vão se envolver nessas áreas, que esses caras vai estar onde, às vezes? Vai ser um enfermeiro, entendeu? Vai ser essas áreas que passa a inocência, entendeu? O gente boa, o legalzinho, para ele poder te manipular. Com certeza. Então, você acha que o psicopata é o cara estranhão no cantinho lá? Fica esperto. E tem até 2 pontos que é interessante. Um aqui, aquele livro da Ana Beatriz, que é muito bom, que é Mentes Perigosas, que ela fala. E ela fala lá dos psicopatas, e ela dá vários exemplos de, tipo assim, de pequenas tem coisas. Tem que ler esse livro aí. Esse livro todo mundo tinha que ler. Esse livro é excelente, porque ela fala que exatamente isso, que o psicopata não é só aquele cara lá, igual o que saiu na série lá da Daniela Pérez, que foi até ela fez o livro inspirada no caso, né? Ela fala das pequenas ações do cara, desse estilo desse cara, de uma pessoa de um homem, por exemplo, que extorque mulheres, né, financeiramente, fica com elas. Então, ela dá vários exemplos de abusadores infantis também. E é uma coisa importante a gente trazer, até saiu uma pesquisa recente, que a maioria dos abusadores infantis, eles estão no seu ciclo. Então, geralmente é um padrasto, sei lá, um avô, um tio, um primo. Então, assim, porque muitas vezes a gente tem muito medo de, né, onde que pode acontecer fora? Não, o perigo, ele geralmente, ele tá ali próximo de você. A pessoa que conquista a confiança da criança. E eles vão buscar posições que ou eles aparentam ser vulneráveis, ou posições de autoridade, entendeu? Ou posições de poder, né? Exemplo, tanto psicopata, abusadores, né? Eles vão buscar. Por que tem muitos relatos de igreja? Porque é uma posição que você vai questionar um padre. O filho da pessoa chega e fala que aconteceu alguma coisa com o padre. A pessoa vai questionar, entende? Então eles buscam essas posições de poder, de autoridade, ou posições vulneráveis. Você vai imaginar que um enfermeiro vai fazer algo, você entendeu? Com certeza. Por quê? Porque é mais fácil deles manipular ali e jogar o jogo deles, entende? E é tão interessante essa questão até em relação aos idosos, por exemplo, né? Porque os idosos, a gente tem aquela imagem, né? Já tem aquela imagem de vulnerabilidade. E, por exemplo, aconteceu comigo uma vez. Eu tava no ônibus, quando eu fazia faculdade, e eu tava com a bolsa do lado, assim, na hora que eu vi eu tava em pé lá no ônibus, na hora que eu vi, assim, uma movimentação, o senhor de idade tava abrindo a minha bolsa e pegando as coisas de dentro da minha bolsa. Aí, tipo assim, na hora eu puxei assim, não falei nada, mas se eu falar, será que alguém iria acreditar que o cara tava me roubando? Falar assim, nossa. Às vezes a gente fala assim, preconceito, né? Mas e todo psicopata velho já foi novo. E tem uma coisa muito legal que a minha professora fala, que a gente tá fazendo essa matéria, né, de adulto intermediário e idoso. E a gente tá tendo muitas ações que a gente tá em contato com os idosos, principalmente. E aí ela falou, gente, se vocês forem no asilo, aí ela contou a história que tinha um cara no asilo que ela fazia trabalho lá e que nunca ninguém visitava ele. Tipo, a filha ia só de vez em quando para levar os remédios, levava e ia embora. Aí ela achou interessante aquilo e falou assim, mas que estranho, porque geralmente nosso senso comum já vai pensar o quê? Nossa, tadinho do velhinho, ninguém vem visitar ele, não sei o quê. Aí foi uma coisa que ela falou, né? Ela, com a expressão, ela, gente, FDP, não sei se pode falar a palavra aqui, também envelhece. E aí, bandido, né? Então, assim, justamente ela falou assim, que aí ela foi conversar com a filha do cara, e a filha foi contar a situação lá que ela ficou em choque. Ela falou, meu Deus, tipo assim, ela tá até admirada da filha tá indo lá levar os remédios. Então, assim, a gente ter essa visão, assim, mais ampla também, né, mais crítica em relação às pessoas. Eu acho que tem que questionar tudo, entendeu? E, inclusive, uma coisa, você fala mais de educação infantil, a gente conversa muito sobre isso, né? Você tem que fazer o seu filho estar preparado para o mundo, tem que criar o filho para o mundo, entendeu? Porque às vezes eu vejo que os pais têm essa tendência de querer proteger, né? Só que nesse proteger você enfraquece a criança. Você tem que fazer a criança ser
ela ter a visão de mundo, você tem que falar com ela, você tem que conversar, você tem que ensinar ela a questionar, você tem que ensinar ela a não acreditar em tudo, entendeu? A ela ter a percepção dela, sabe? Ela tomar as próprias decisões. Porque se você tentar proteger, não, porque eu não quero, né? Vou proteger o meu filho, a minha filha, para não aproximar de pessoas ruins, não sei o quê. Cara, vai ter pessoas ruins, vai ter manipuladores, vai ter psicopatas, vai ter, você entendeu? Abusadores, vai ter de tudo lá fora. Então você tem que ensinar o seu filho a se defender, tem que ensinar o seu filho a pensar, a questionar, né? E além das figuras, né? E além dessas as arquétipos que a gente cria e tal. Porque, cara, o inimigo pode estar em qualquer lugar, entendeu? Não tem essa, assim, não tem um padrão do bandido, do inimigo, do manipulador, sabe? Não tem esse padrão. Qualquer um. E até você falou da Virgínia, lembrando que a gente grava aqui com ela, e ela lê muito as cartas, né, que o pessoal manda pra ela. Então a gente vê muita história até dos pais, né, dos próprios familiares. Ela leu uma recente muito forte, né, do pai Sim. que abusou da filha. Então, assim, e essa questão trazendo E aí isso aí, por exemplo, gera um senso muito complicado, porque tem aquele padrão de que, mas você não pode desrespeitar o seu pai, sua mãe, entendeu? E às vezes seus pais são filha da mãe, entende? Então a gente tem que também entender, porque às vezes eu vejo alguém até na internet falando do pai, da mãe, que são difíceis, né, de dar, ou que teve problemas, e as pessoas criticam, mas é seu pai, é sua mãe. Cara, você tem que entender que é a realidade de cada um, sabe? Então, tipo assim... porque essa questão muito social, né, do papel do pai e da mãe. Então, geralmente, tem muito isso mesmo, que você tem que respeitar seus pais, você não pode desrespeitá-los, né? Tem que valorizar, tem muitas essas frases, né? Eles fizeram tudo por você, te deram a vida. Só que, se a gente pensar no caso, por exemplo, até a Virgínia comenta muito isso, se existe uma pessoa psicopata, né? Ela é filha de alguém, né? Provavelmente ela é mãe ou é pai de alguém. Tem os casos pessoal narcisista também, vários outros, né? Alguns transtornos também que são pessoas que às vezes no dia a dia difíceis, bipolaridade. Sim. Tem até uma conhecida minha que a avó dela é bipolar, diagnosticada. Ela estava até contando, ela falou assim, gente, é muito difícil conviver com ela. E assim, às vezes, se ela for falar isso para outra pessoa, a pessoa vai julgar ela, vai falar assim, nossa, mas sua avó já é de idade, né? Tem um caso também próximo meu que a pessoa é mais de idade e faz muitos abusos com a família. E aí, até a pessoa que eu tenho contato falou para mim hoje, falou assim, não, mas ela sempre foi assim, desde jovem. Então, até qual que é o limite, né? Então, isso é muito bom a gente pensar nesse sentido de limites mesmo, de respeito, porque da mesma forma que os pais, que a gente tem que respeitar os pais como filhos, né? A gente tem que respeitar os avós como os netos, também tem que existir essa reciprocidade. E aí, até para concluir a minha linha de raciocínio, quando eu falei sobre o comportamento lá, por que ele caiu no abuso, né? Ele tem um dia lá que ele dá uma surtada e aí ele vai num show lá que ele tá participando e aí ele desabafa no show e conta tudo. E um cara grava e aí expõe isso, né? E aí explode, aí ele fica famoso, né? Bem conhecido, mas tem um monte de podcast, ok? Aí de repente ele começa a surtar de novo, porque ele tem um padrão de autossabotagem, né? Ele começa a surtar de novo, aí ele começa a fazer um monte de coisa lá, e aí ele, enfim, como a Marta estava ameaçando ele decide chegar nos pais dele e contar a verdade. Ele chega e conta. E quando ele conta sobre o abuso, que ele fala que ele não se sente homem, né? Por ter sido abusado. E aí é onde o pai dele pergunta pra ele se ele sentia que ele era menos homem. Aí ele fica assim, meio perdido, sem entender. Aí o pai dele fala que ele tinha sido abusado também. Ele fala meio assim, né? E que também, mas ele começa a chorar. Começa a chorar, e aí ele fala da igreja. Eu era coroinha da igreja. Aí deixou isso. implícito. Enfim. Então, e aí, quando eu vi esse padrão de comportamento dele, da insegurança, dessa autocobrança, desse medo de errar e tudo que ele tinha, automaticamente, pelos estudos que eu faço, eu comecei a pensar, eu acredito que isso tem a ver com o pai dele. E aí, quando ele vai as primeiras vezes lá na família dele, eu já tinha percebido que o pai dele era muito agressivo, né? Muito rígido. Você sentia que ele tinha uma cobrança, assim, uma pressão, né? E a mãe dele era muito voadona, assim, parecia aquela... tipo aquele tipo de pessoas que distorce, assim, meio que
parece que finge que tá tudo bem, sabe? Eu percebi esse comportamento na mãe dele, aquela pessoa que finge que tá tudo bem, sabe? Ela nunca tá mal, porque ela tá sempre se camuflando. Tanto é que quando o pai dele fala que também tinha sido abusado, ela olha assim, ela meio que já corta o assunto, entendeu? Então, assim, você percebe que ela é um padrão de pessoa, aquela pessoa que foge, sabe, da realidade, assim, fica sempre fingindo que tá tudo bem, a minha visão, né, a minha percepção. E o pai dele era muito agressivão, assim, muito grosso. Mas aí quando ele conta isso, o pai dele conta, parece até que o pai dele dá uma relaxada, né? Mas aí tem duas questões. A primeira é comportamental, né, de talvez como que foi o pai dele na infância dele, que talvez gerou né, todo esse problema e tal. Baixa estima. Mas tem uma outra questão talvez seja uma coisa que foi sendo passada ali, né? Não foi quebrado aquele padrão, né? E talvez exista também um transtorno já. Tanto o pai dele, tanto ele. Talvez tenha algum transtorno que também fez com que eles talvez caíssem nessas armadilhas e não percebessem, né? Apesar que o pai dele era criança, né? Mas ali você tem a gente pode fazer duas análises, assim, que se você não quebra um comportamento, se você não supera aquilo, isso pode ser passado pra frente, entende? Porque talvez se o pai dele tivesse resolvido aquilo, o pai dele tivesse aceitado, tivesse aprendido com aquilo e tentasse passar esse conhecimento pro filho evitar de cair também, né? E talvez não ter sido o jeito que ele foi rude, grosso ali, né? Porque olhando a gente entende assim, né? Na série a gente começa a entender um pouco mais. Porque como ele foi abusado, tem essa sensação de se sentir mal ali, né? E vários fatores. E às vezes a pessoa cria essa casca, né? De querer ser o durão para mostrar que ele é homem, para mostrar que ele é bom, que ele pode, entendeu? Então, porque na verdade ele se sente mal ali, se sente indefesa ali, porque ele foi abusado, entendeu? E aí talvez se o pai dele tivesse curado isso, talvez o filho dele pudesse ter evitado, entende? Eu acredito que essa parte é importante a gente frisar, porque muitas vezes a gente não consegue entender em relação a como que as coisas passam tanto, né, assim, pros filhos. E muitas vezes está ali em relação ao nosso comportamento que os filhos acabam copiando. Sim. E também quando a gente geralmente passa, acho aí muito legal sua fala, passa por alguma situação e a gente tira um aprendizado daquilo, o que como pai geralmente tendemos a fazer? Conversar com os nossos filhos, falar pra ele, porque o que a gente isso seria quer... o ideal, mas eu acredito que os maioria dos pais não faz isso, porque primeiro que às vezes os pais não têm coragem de ir lá e resolver, né? E segundo, porque a visão dos pais às vezes é que ele não pode ser vulnerável para os filhos, o que para mim é o contrário, entendeu? Porque quando você cria uma visão de que você não pode ser vulnerável, a gente até já estudou sobre isso, né? Tem algumas referências de estudo. Quando você cria uma visão de que você não é vulnerável, a imagem que seu filho vê de você é que você é perfeito, porque você tenta parecer perfeito. E aí ele começa a tentar replicar a imagem que ele tem de você. E ele nunca vai alcançar. Não vai conseguir, porque não é real. Existe. Entendeu? Só que você está escondendo. Então, em princípio de educação, eu não lembro que tem um livro que fala disso. Em princípio de educação, é o contrário, você tem que mostrar vulnerabilidade, porque os seus filhos vão inspirar em vocês, pais e mães, né? Então, você tem que mostrar que você não é perfeito, que você erra, que você também tem defeito, entende? Você tem que mostrar a sua vulnerabilidade. Claro, mantendo sua autoridade e respeito, mas mostrar, porque aí você está mostrando pro seu filho que ele pode errar, que ele também vai passar por dificuldade, que ele também não é perfeito. Agora, se você tem essa imagem de perfeição, você cria uma referência pro seu filho possível de ser atingido e ele vai se cobrar por isso às vezes, entendeu? E então, mostrar pra ele que às vezes, muitas vezes, ele vai passar por aquilo, ele vai estar adulto, vai estar velho, ele vai estar errando, vai estar aprendendo. E não ter essa visão mesmo inalcançável, né, de um filho. E muita gente fala, né, tipo, meu pai nunca erra, né? Tem até a situação que aconteceu com a gente, que a criança falou assim, não, meu pai nunca erra. Ai, não, meu pai não tem medo, né? E é tão engraçado, porque como a gente tem essa forma mais aberta de conversar com as crianças, assim, né, de ouvir, de dar atenção e tal, a gente ouve, né, algumas falas, né, das crianças, tipo, meu pai assim, meu pai não tem medo, ou minha mãe assim, não sei o que, eu tenho medo da minha mãe, entende? A gente começa a ouvir essas coisas,
E a real é que às vezes os pais não têm coragem de conversar com os filhos, de perguntar, sabe, de entender o feedback ali, de desabafar, de falar que tá mal. E eu acho que tinha que existir essa relação, Sim. sabe? Eu acho que é isso que constrói o seu filho pro mundo, assim. É isso que faz com que o seu filho tenha uma percepção que o mundo não é saber fácil, da entende? realidade, Saber da né? realidade. Da realidade que ele vai. É claro que a gente não tem que contar tudo que a gente passa para os filhos, mas eles têm que entender. Claro, com certeza. Né? Você vai fritar também, né? Mas assim, eles têm que entender os processos. Quando ele chegar na vida adulta, não vai ser aquele mar de rosas, né? Como geralmente se prega. Sim. Que vai dar tudo certo, que ele vai se formar, que ele vai casar, que ele vai ter filho. E eu acho que hoje tem muitas pessoas frustradas nas suas carreiras, nos seus relacionamentos, muito, às vezes, acreditando naquela história que foi contada, né? Acreditando naquele modelo. E assim, até... Isso é passando de geração em geração. Né? Até eles perceberem, tipo assim, nossa, meus pais são imperfeitos, né? Tudo bem eu errar. Quantas pessoas que estão tendo essa consciência depois de muito mais velhas. E tudo bem eu mudar de carreira. O quanto é difícil, às vezes, a pessoa quebrar aquele padrão, mudar de carreira depois de mais velha, sair de um relacionamento abusivo, porque em certas religiões fala-se que só pode casar uma vez. Vem as crenças, então, né, os mitos. Tem muitas coisas envolvidas em relação a isso. E um ponto muito importante aqui sobre isso, nunca descredibilize o seu filho. Né? Então, e eu sei que a gente veio de uma cultura que o filho e a mulher, né? Até pouco tempo é tratado igual cachorro, né? Então, assim, filho não tinha vez, não pode falar na mesa, né? Não pode, não, cala a boca, menino. Ficar calado. Não fala quando os adultos estão conversando. Então a gente tá vivendo essa evolução, infelizmente ainda tem muito a evoluir, mas eu ainda percebo que o filho hoje já não é tanto tratado igual cachorro, né? Mas ainda existe, infelizmente. Tem gente que tem essa cultura, porque demora, né, pra você mudar uma cultura, né? Mas eu percebo que às vezes os pais descredibilizam os filhos, né? Ou julgam os filhos. Ou quando o filho vai contar uma coisa, ele já aponta o defeito, ele já, sabe, ele não permite a criança desabafar, a criança compartilhar, sabe? Ou então, porque muitas vezes o filho vai dar sinais, né, de um abuso, vai dar sinais de outras coisas, entende? Só que os pais às vezes não tá atento, não dá credibilidade pro filho, né? Principalmente, o padre fez isso, aí não, padre, menino, você tá falando besteira, não pode falar de mal do padre, entendeu? Então assim, qual que é a cabeça de você priorizar um padre, uma pessoa que você nem conhece? Ah, mas é o padre da igreja. Você conhece a pessoa, você convive com ela. Ah, mas eu tenho anos que eu tô na igreja. Cara, você tá anos na igreja, você tá vendo aquela pessoa ali numa postura de autoridade, de líder daquela igreja, mas você não convive com ele, entendeu? Então você prefere credibilizar o padre ou sei lá quem do que o seu próprio filho que vive com você a vida inteira, desde que nasceu. Se você é mãe na sua barriga, se você é pai desde que você pegou no colo a primeira vez, entende? Então assim, não faz sentido pensar nenhum. também que as pessoas são imperfeitas, que as pessoas erram e que tem maldade no mundo também, né? De, tipo assim, às vezes temos a imagem de que aquela pessoa ali é intocável, né? Alguma coisa nesse sentido, mas que ter esse pensamento e passar também para os filhos, exatamente. Então, essa parte eu acho muito interessante a gente frisar também, porque no final da série ele traz basicamente, ele frisa muito essas duas questões da infância e dos relacionamentos familiares, tanto da Marta quanto o do Donnie, né? Que ele teve esse relacionamento mais conturbado com o pai meio secando. Não fala muito, né? Mas assim, analisando... Mas traz essas questões pra gente refletir. E da Marta, teve esse relacionamento que os pais brigavam muito. Então, a série traz pra gente essa reflexão também. Aí tem muito assunto pra falar, né? Mas, e pra encerrar, né? O mais bizarro de tudo é que o ator do filme é o cara que sofreu isso. Que eu fiquei assim, putz, mano. O cara, ele roteirizou o filme, né? Ele criou o roteiro, ele foi lá e interpretou o filme, ele reviveu tudo que ele passou. Então, assim, é bizarro isso também, bizarro. Né? Muito estranho, né? E, enfim. E aí também o pessoal foi atrás das pessoas reais, né? E encontraram um cara lá muito parecido com o que abusou dele, parece que é um diretor de cinema, coisa assim.
E a Marta também encontraram, foram falar com ela, né? Aí ela meio que tentou sair, não, eu que fui ser perseguida, não sei o quê, mas falou umas coisas lá que não tinham muito sentido, né, dentro do que ela falou. E, enfim, né? Mas... Eu acho que basicamente esses foram os principais pontos. Mas assim, mesmo que a série tenha muitas cenas impactantes, é um assunto... É só um episódio que tem, né? Alguns também, né? Não, assim, que do abuso é só um episódio. Mas aconteceu várias episódio cenas. 6 ou 5. Do cara, né? Dos dois. Mas é num episódio só. Não, mas aí é cena mais normal, eu falo assim, né? mas às vezes que as sexo, pessoas não gostam de ver, O episódio do abuso, eles até avisam lá. Contém cena forte. Mas eu acredito, assim, que é uma série muito boa para o pessoal assistir, principalmente para ter essas reflexões. Total. Em questão do abuso também, que é um assunto que é muito... Inclusive a série tá com 100% de aprovação da audiência do Tomatoes lá, e eu acho que 90% das pessoas comuns, né? Porque o Tomatoes lá é dos críticos, né? Uhum. Que é um assunto ainda muito... Como é que é a palavra que fala? Esqueci. Mas tabu. Assim, é um tabu, né? Então acho que se a gente não falar... Mas a gente tem que quebrar esse tabu até nessa questão também educativa, né? De saber como educar os filhos nessa questão de orientar, de saber como eles, se eles estiverem passando por algo, né, em algum sentido, assim, saber como eles vão falar. Então, na psicologia, conheço muitas psicólogas agora, eu sigo muitas, e ontem mesmo eu estava assistindo o story de uma que ela falou assim que aparece muito, ela atende só crianças e adolescentes, então ela falou assim que geralmente de tempo em tempo aparece alguma coisa, e aí ela falou assim que é um assunto até que para ela, geralmente ela é muito difícil de lidar, porque é muito pesado, então às vezes são crianças que estão fazendo psicoterapia e ao longo da psicoterapia conta alguma coisa, ou que está começando. Então, assim, a importância de manter esse relacionamento com os filhos, né, também para eles terem abertura de falar e ter esse acompanhamento. Total. Mas é isso, se você assistiu a série também, deixa aqui nos comentários. Se você não assistiu, nós resumiu toda a série, mas vale a pena você ir lá assistir mesmo assim. Porque é outra percepção, deixar suas né? considerações. Porque às vezes a gente pega uns pontos para um lado, as pessoas têm outra percepção. Total. Mas é bem isso, assim. Enfim, né? Segue a gente aqui. Então esse canal é o Casal A2. Nossa ideia aqui nós somos um casal que está buscando se desenvolver. Então a gente vai trazer coisas do nosso desenvolvimento pessoal aqui, nossas reflexões, ideias, vamos falar de temas específicos, analisar filmes, livros, séries, etc., com essa pegada, né, nossa aqui, nossa percepção, a gente trocando ideia, tanto pra gente aprender, pra gente poder compartilhar também o que a gente tem aprendido aí, e refinando, né, o que a gente vai estudando, porque, como diz o grande Pablo Marçal aí, né, que ensinar é uma das melhor formas de aprender também, né, então a gente quis abrir esse canal para tanto aprender com vocês, aprender compartilhando com vocês e aprender com a gente mesmo aqui, né, sempre trocando ideia e tudo. Com certeza. Então essa proposta aqui do Casal A2, tá bom? Se inscreve aí. Também segue a gente no Instagram, o meu é Marco Lourenco C. O meu é Lorena M. Barbosa. E nos vemos nos próximos episódios. Valeu e até mais. Até mais.